A mitologia grega é um conjunto de lendas e mitos criadas pelos gregos na antiguidade. E numa dessas lendas se encontra o Monte Olimpo, um lugar de 3.000 metros de altura, onde os deuses se encontravam para discutir assuntos da humanidade. E esse encontro ficou conhecido como Dodecateion, o encontro dos 12 deuses. E até hoje esses 12 deuses são cultuados por uma religião lá na Grécia chamada Dodecateísmo. E no vídeo de hoje, pessoal, então vamos conhecer um pouquinho quem são esses 12 deuses. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal, se curtiram o vídeo deixa aquele like e também sugestões aí nos comentários. Então, sem mais enrolações, chama o DeLorean! Pessoal, vamos começar falando de Zeus, o filho mais novo de Cronos e Rhea. Ele nasceu na ilha de Creta e se manteve escondido desde o seu nascimento até a fase adulta numa caverna dessa ilha. Zeus teve diversas esposas, gerando muitos filhos. Ele é considerado o deus supremo dos deuses gregos e também dos homens na mitologia grega. Além disso, ele que governava sobre os 12 deuses principais lá no Monte Olimpo. E um dos seus poderes, ele controlava os raios e relâmpagos que usava contra os seus inimigos. Agora falando da deusa Hera, ela também era filha de Cronos e Rhea, e acabou casando com seu irmão Zeus. Considerada a rainha dos deuses, era também cultuada como a deusa da maternidade, do casamento e das mulheres. Apesar de ter um temperamento difícil, a deusa Hera era muito fiel e não teve casos extraconjugais, enquanto estava com Zeus. Os seus filhos mais conhecidos foram Hebe, Ares, Hefesto, Emo, Eris e Elitia. Agora vamos conhecer o deus dos mares, Poseidon, que também era filho de Crono e Rhea, irmão de Zeus e Hera. Além dos mares, ele também controlava a tempestade e os terremotos. Esse deus era considerado com um comportamento violento e muito instável. E Poseidon não gostava muito de frequentar o Monte Olimpo, ele gostava mais de ficar no seu reino, lá no fundo do mar, no mais fundo mesmo que existia. E ele teve vários filhos, e o mais conhecido deles é o Belerofonte e o Teseu. Atena, deusa da sabedoria e das artes. Ela era filha de Zeus e Metis. Protetora das cidades, Atena era uma guerreira inteligente, já que nasceu armada com um escudo e com um capacete. Ela vivia mais na cidade que recebeu seu nome, Atenas, lá na Grécia. Com forte senso de justiça, ela permaneceu virgem na mitologia grega. Mas existe uma outra versão da mitologia também, que diz que ela teve um filho com Hefesto, chamado de Erectônio de Atena. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre o deus da guerra, Ares. Filho de Zeus e Hera, possuía um temperamento muito selvagem, típico de sua figura belicosa. Teve um relacionamento com Afrodite, que era esposa de Hefesto, e por isso foi banido do Monte Olimpo durante um tempo. Teve alguns filhos, entre eles Eros e Harmonia. Já a deusa Deméter, filha de Cronos e Rhea, a deusa das estações e da agricultura, ela teve uma filha com seu irmão Zeus, de nome Persefone, que foi raptada por Hades. Mas além disso, ela também teve outros relacionamentos, gerando mais filhos, entre eles Despina e Pluto. Na mitologia grega existia o deus do Sol, Apolo, que era irmão gêmeo de Ártemis, a deusa Lua. Ele era filho de Zeus com Aleto, nasceu na ilha de Delos. E além de ser o deus Sol, também era o deus da artes, da profecia e da ordem e justiça. Sendo um dos deuses mais cultuados na mitologia grega, foi alimentado com a ambrosia e néctar dos deuses. Ele teve diversos relacionamentos. E um desses relacionamentos, ele foi apaixonado por uma ninfa chamada Daphne. Já falando da irmã gêmea de Apolo, Ártemis, a deusa Lua, filha de Zeus e Leto, ela também, além de ser a deusa da Lua, era da caça dos animais, da vida selvagem e da virgindade. Ela tinha um temperamento muito vingativo, mas por outro lado era protetora e amorosa. A mitologia menciona que ela não se casou e não gerou filhos, assim morrendo virgem. Agora vamos falar sobre um deus que forjava armas para os deuses lá na mitologia grega. Estou falando de Hefesto. Ele é o deus do fogo e dos metais. Ele adorava trabalhar próximo aos vulcões, onde tinha mais recursos para fazer as armas. Tinha ajuda de Ciclopes para os trabalhos pesados,
Considerado um dos deuses mais feios do Olimpo, Hefesto nasceu com uma deficiência que o deixou manco. E ele foi desprezado pela sua mãe Hera, assim ela deixou ele lá no Monte Olímpio para ser criado. Mas como ele não se acostumou com aquele pessoal que existia lá, os deuses, as ninfas, ele fugiu para os vulcões, onde adorava fazer as próprias armas. Mas conta também a mitologia que Hefesto conseguiu se vingar da sua mãe Hera, pelo motivo que ela deixou ele para trás. Agora, a responsável pela sexualidade, pelo amor e pela beleza na mitologia grega é a deusa Afrodite. Filha de Zeus, com Dione, era considerada a mais bela entre os deuses. Foi obrigada a casar com Hefesto. Mas como ela não sentia nada por ele, cometeu adultério com Ares, gerando 7 filhos, com um amante, sendo eles Eros, Antero, Deimos, Fobo, Harmonia, Himeros e Potos. E não para aí, gente. A mitologia ainda nos diz que ela teve caso com outros deuses, entre eles Apolo, Hermes, Dionísio, Adonis e Anquises. Agora o 11º deus, Hermes, que era o mensageiro entre os deuses, que foi filho de Zeus com uma ninfa chamada Maia. Seu nome está associado a diversos atributos, entre eles o comércio, a riqueza, a sorte, a magia, entre outros. Foi o criador do fogo. E uma das suas funções entre os deuses era guiar os mortos para o submundo. Outro filho de Zeus, que era muito conhecido na época, era o deus das festas e do vinho, o Dionísio. Sua mãe sofreu uma armadilha de Hera, quando ela estava grávida. Nesse episódio da mitologia, ela acabou morrendo e seu corpo foi despedaçado junto com a criança. Mas Zeus conseguiu recuperar o coração de Dionísio e costurou na coxa. Assim ele nasceu. Dionísio se casou com Ariadne e ainda teve outros relacionamentos com deusas imortais. Teve um filho com a deusa Afrodite, o deus Priapo. Agora vocês se perguntam, e Hades? Hades era um dos 3 principais deuses da época da mitologia grega, junto com Zeus e Poseidon. Foi os 3 que conseguiram derrotar Cronos, pois Cronos, o pai de todos os deuses, queria matar, praticamente comer todos os filhos, para que tivesse mais poder. Mas o Hades não entra nessa lista porque ele não frequentava o Monte Olimpo, não entrava entre os 12 deuses do Monte Olimpo. Ele gostava de ficar no submundo, então praticamente o seu lar era o submundo, por isso que ele não está nessa lista dos 12 deuses. Mas também ele foi um deus muito considerado na época, o deus dos mortos, né? É isso aí, pessoal, esse foi um breve resumo dos principais deuses da Grécia Antiga, pois a mitologia grega e seus deuses tinham o objetivo de explicar alguns fatos do universo, entre eles como a origem da vida, a vida após a morte e alguns fenômenos da natureza. Por isso sua religião se baseava no politeísmo, ou seja, acreditavam em vários deuses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem se gostaram do assunto, deixem nos comentários sugestões. É isso aí, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo!